Pessoal, terminei aqui a aula 2 de Corel, é a segunda parte. O que eu acho mais chato aqui, já está bem tarde já, o que eu acho mais chato aqui é a parte de editar. Ensinar, eu gosto muito de ensinar, mas a parte de editar é muito chata. Eu não gosto tanto de editar, mas eu prefiro fazer, eu não gosto que ninguém faça para mim, porque eu também sei mexer bem no programa de edição. Mas eu vou virar a câmera aqui para mim. Não é isso que eu quero falar para você. Deixa focar aqui. Focou? Tá, focou legal. Então, o que eu quero falar para você é do método 3P. Vocês estão doidos para saber o que é o método 3P, essa sigla 3P. Muita gente acertou a sigla 3P. A sigla 3P ela significa 3 passos, então muita gente acertou. E esses 3 passos são muito importantes, porque esses 3 passos é a ponte que liga você de onde você está para uma profissão. Sim, uma profissão de ilustrador digital. Por que eu falo profissão? A palavra profissão para mim está muito atrelada a dinheiro. Profissão é o que você quer viver, o que você vive. Então, quando a gente fala profissão, essa palavra é muito ligada a dinheiro para mim, né? Uma renda, profissão, uma renda, o que você vive. E o método 3P, esses 3 passos fazem você fazer o quê? A ilustração, a caricatura. E a caricatura é um mundo sem volta. A caricatura ela dá muito dinheiro. Quando começa pode até parecer um pouco difícil, você não ter ninguém que te conheça. Então eu comecei a fazer as caricaturas. Deixa eu pegar aqui direito, porque tá pesada para minha câmera. Eu não tô acostumado a segurar a câmera assim não. Mas o que acontece? Quando eu comecei, não tinha ninguém que me conhecia, eu também não postava tanto. Só que quando você posta, quando o cliente começa a comprar de você, começa a falar para outras pessoas, sim, a sua caricatura ela tem que ser de qualidade e o método 3P ensina isso. Esses 3 passos te ensinam isso. Então, as pessoas começam a falar de você. Hoje, depois de anos, eu já cheguei num nível que eu não preciso mais me divulgar. Eu me divulgo, mas eu não preciso mais me divulgar. Todo dia tem de 50, 60, até mais mensagens por dia de pessoas querendo caricatura minha, perguntando o preço. Então é uma coisa que eu vivo e eu dou muito valor para ilustração. Então esses 3 passos é a ponte que liga de você para a profissão de ilustrador digital. E quando você liga essa profissão de ilustrador digital com alguma outra profissão que combine também com as caricaturas, tipo a sublimação, provavelmente você mexe com sublimação, porque é o pessoal que eu foco, é mais no pessoal da sublimação. Quando junta a caricatura, a ilustração digital e a sublimação, é um resultado perfeito para você viver disso. É um mundo sem volta, é uma bola de neve, só que é uma bola de neve boa. E agora eu sei que você está curioso. Eu tô abaixando aqui um pouquinho a câmera porque tá doendo meu braço, eu não sei gravar assim, eu ainda tô aprendendo, então não fiquem chateados comigo. Mas você quer saber de verdade o que é esses 3 passos. Então esses 3 passos, vamos começar falando agora do primeiro passo. O primeiro passo é a base, então a gente tem que entender da base da ilustração. Eu prefiro falar ilustração do que desenho. Depois eu vou fazer um vídeo melhor explicando o porquê. Então você começa a entender um pouquinho melhor a teoria da ilustração. Então você vai entender o porquê dos porquês, o porquê que a gente faz isso, o porquê que a gente faz aquilo, como a gente faz isso, como a gente faz aquilo, a teoria da ilustração mesmo. E não é só isso, tá? No primeiro passo, na base, você também vai aprender a imaginar, a pensar o que você vai fazer nas suas caricaturas. Vou te dar um exemplo. Eu na semana passada peguei um cliente muito gente boa, ele ia fazer um comercial de cachaça. Então ele queria uma caricatura de corpo inteiro, e essa caricatura era ele entornando a cachaça na boca, assim, ó, entornando a cachaça na boca, e a outra mão dele apontava para a cachaça. Então a gente imaginou junto, pensou junto no que a gente ia fazer antes da gente fazer. Então esse processo também ainda é na base, no primeiro passo. Então no primeiro passo é para você entender da teoria da ilustração e é para você imaginar como você vai fazer a sua caricatura. Se você vai fazer deitado, em pé, sorrindo, triste. Então você imagina como você quer fazer. Esse é o primeiro passo, a base. E agora vamos falar do segundo passo. O segundo passo eu chamo de cópia criativa. Se no primeiro passo você imaginou como você ia fazer a caricatura, no segundo passo você faz a caricatura. Então no segundo passo é o que você faz na prática, a cópia criativa. Por que eu chamo de cópia criativa? Porque tem um pouco de cópia e tem muito de criação. É muito importante você saber criar. Eu tô tremendo aqui, deixa eu pegar melhor aqui.
Mudei aqui o ângulo. Se tiver ruim, não briguem comigo. Aqui, tá beleza? Então, é muito importante você... Vou aumentar aqui um pouquinho aqui, ó. Acho que aqui tá legal. Então é muito importante você criar. Se você sabe mexer bem no Corel, você consegue copiar. Você não vai ter problema em copiar uma caricatura. Se você vetoriza uma imagem no Corel, você também já consegue vetorizar uma pessoa, normal. Só que, se você não sabe criar, você pode até receber elogios de pessoas, porque você está copiando uma caricatura de pessoas que não entendem tanto de desenho. Só que financeiramente, dinheiro mesmo, fica muito complicado, porque você pega muito cliente enjoado. 80% dos clientes são enjoados, e os clientes estão certos de ser enjoados, eles não estão errados de ser enjoados, porque quando eles pagam uma caricatura, eles querem a caricatura bem feita. Então, se você fala assim, por exemplo, eu sei vetorizar no Corel, eu não sei ilustrar, mas eu sei copiar, eu vou copiar e pego os clientes menos enjoados. Eu, por exemplo, eu vivo dos clientes enjoados. Tem um modelo de caricatura que eu cobro R$100, e esse modelo que eu faço é só cliente enjoado. Eu tenho 10, 11, 12 clientes enjoados por semana. Então você imagina se eu largasse esses clientes enjoados que querem que eu crio. Eles não querem que eu copie, eles querem que eu crie. Se eu pegasse esses clientes enjoados e largasse ele. Os clientes enjoados são os clientes que pagam minha conta. Então, se você não souber criar, vai ser muito difícil você conseguir ganhar dinheiro com as caricaturas, e essa não é a intenção do método 3P. Então, agora que a gente já falou da cópia criativa do segundo passo, qual que é o terceiro passo? O terceiro passo é a finalização. Se no primeiro passo a gente imaginou como a gente ia fazer na caricatura, no segundo passo a gente fez o esboço, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente tinha pensado na mente, no terceiro passo você vai finalizar. O que é esse processo de finalização? Você vai melhorar o esboço que você fez, então você vai melhorar os traços do esboço. Você melhora os traços dele, deixa uns traços mais artísticos para ficar mais bonito a caricatura, e também você coloca a cor, você vai pintar. Eu quero usar a verbalização mais dentro do Corel. Dentro do Corel a gente chama pintar de preencher. Então você vai aprender as técnicas de preenchimento, como sombra e luz, por exemplo. Então, esses 3 passos, como eu falei para você, que é base, cópia criativa e finalização, é a ponte que vai ligar você de onde você está para uma profissão, para ser um ilustrador digital. E digo mais, você pode viver disso. E se isso estiver atrelado à sublimação, se você sublima, você tem o resultado perfeito. Então, o caminho é os 3 passos, é o método 3P. Eu costumo falar, eu sempre falo isso lá dentro do grupo, sempre falei desde quando eu criei o grupo, eu falo isso com as pessoas no grupo e lá no WhatsApp. Cliente na sublimação, ele gosta muito de exclusividade. E vamos ser sinceros, caneca não é uma coisa exclusiva, camiseta não é uma coisa exclusiva. Na sublimação a gente não tem muita coisa exclusiva, mas a gente tem a coisa mais importante, a estampa. A estampa que a gente coloca nos produtos, ela pode ser exclusiva. E na sublimação não tem nada, isso eu tô te afirmando, não tem nada mais exclusivo do que uma caricatura do cliente. Quando você coloca uma caricatura do cliente no seu produto, não existe mais nada exclusivo que isso. Só ele tem aquela caricatura que é dele, daquele momento dele, da história dele. Então na caricatura só ele vai estar. Então é uma coisa exclusiva, é um momento dele, uma história só dele, de mais ninguém. Então não tem nada mais exclusivo do que a caricatura. Então preste muita atenção nesse método 3P, e eu quero mostrar o caminho para você. Deixa eu subir aqui. Então, hoje ainda eu vou estar postando o primeiro vídeo do método 3P, hoje ainda, tá bom? Primeiro vídeo do método 3P, já para você aprender na prática, e eu vou mesclando com Corel. Então, se você não sabe mexer com Corel, eu vou estar fazendo videozinho de Corel e videozinho do método 3P para você entender melhor das ilustrações das caricaturas. Então, um abraço, fui, agora eu vou mimir.